Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com um olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. E eu possa dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 22 de junho, continuamos então nossa peregrinação pelas páginas da Bíblia, seguindo as orientações do Evangelho segundo Mateus, os caminhos abertos por Jesus. Hoje, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. É um convite para cada um de nós refletir quantas vezes também nós somos tentados. Jesus resistiu a todas as tentações. E nós temos resistido a essas tentações? Temos vivido de fato o projeto de Deus? Hoje o nosso texto bíblico será o capítulo 4, versículos de 1 a 11. Capítulo 4, versículos de 1 a 11. Quem fará a proclamação do Evangelho para nós hoje será a Fernanda, de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Preparemos então nosso coração para acolher a palavra de Deus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, e depois sentiu fome. Então se aproximou dele o tentador e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tente ao Senhor seu Deus. De novo, o diabo levou Jesus a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a grandiosidade deles. Disse-lhe: Tudo isso eu te darei se de joelho me adorares. Então Jesus lhe disse: Vá embora, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus e somente a ele preste culto. Por fim, o diabo o deixou. E eis que os anjos se aproximaram e se puseram a servi-lo. Ontem nós vimos Jesus ser batizado e receber o Espírito Santo. É hora de pôr em prática o projeto de Deus, o reino de justiça que cria liberdade e vida para todos. Há, porém, muitas dificuldades para realizar esse projeto. Primeiro é preciso vê-las, lutar contra elas e vencê-las. A primeira obra do Espírito em Jesus e em nós
é abrir nossos olhos para ver o que impede o reino da justiça. O Espírito o conduz então ao deserto. As tentações acontecem no deserto. Por que será? Quando os hebreus saíram do Egito, lugar da injustiça, chamados por Deus para criar uma sociedade justa, eles entraram no deserto. É o lugar das dificuldades e necessidades, onde aparece a cada momento a tentação de voltar atrás, achando que nenhuma transformação é possível. Jesus retoma essa parte da história do seu povo, e os 40 dias de jejum recordam os 40 anos de Israel no deserto antes de entrar na terra prometida, onde haveria justiça e vida para todos. Antes, porém, é necessário compreender quais são as tentações que criam a injustiça e a desigualdade, que deixam o povo na miséria e produzem o privilégio de uma pequena minoria. Quais são essas tentações? Mateus resumiu nesta cena simbólica aquilo que vai ser a luta de Jesus a vida inteira. O deserto é lugar de fome. Como resolvê-la? O diabo é esperto e sugere que Jesus se aproveite do fato de ser filho de Deus para criar imediatamente uma grande abundância de alimento para si, já que no deserto não faltam pedras. Este é o desejo do povo faminto, ter abundância de alimento e pronto, está tudo resolvido. Mal nos lembramos nessa hora que por trás da abundância de alguns está a fome de outros. Não devemos cobiçar a abundância para nós, deixando os outros sem o necessário. Deus não promete abundância para ninguém. Ele quer que todos tenham o necessário e o suficiente para viver bem. Jesus então cita o livro do Deuteronômio, lembrando que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por que ele diz isso? Porque a palavra de Deus nos ensina que não basta comer. É preciso também vestir, ter moradia, escola, assistência médica, lazer, tudo o que é necessário para viver dignamente. Antigamente, o poder romano tapeava o povo, dando-lhe pão e circo. Hoje em dia, nem isso o povo tem. O pão está caro e o circo também. Mas há privilegiados que fazem banquetes todos os dias e passam o dia inteiro se divertindo. Na segunda tentação, o diabo sugere que Jesus exiba o seu poder, atirar-se da parte mais alta do templo de Jerusalém, bem na vista de todo o povo. Deus o protegerá. Em outras palavras, abuso de confiança. E o diabo é esperto, pois cita o Salmo 91, onde Deus promete proteger o justo. Entendemos então que a tentação é usar Deus para o prestígio pessoal, colocando-o a serviço do próprio capricho e ostentação. Uma tentação que pode estar presente nas pessoas religiosas, que muitas vezes podem colocar Deus a serviço de sua vaidade pessoal, e não a serviço dos problemas e necessidades do povo. Jesus cita novamente o livro do Deuteronômio, mostrando o que significa uma tal atitude. Não tente o Senhor seu Deus. É grande a ousadia de entortar o projeto de Deus para satisfazer interesses egoístas, simplesmente para brilhar diante do povo. Isso é querer manipular a Deus para tapear os outros. Diante de todos são iguais e cada um tem muito valor. E não há mérito em conhecer a Deus e ao seu projeto. Pelo contrário, traz mais responsabilidade e mais trabalho. Ai de quem conhece Deus e o seu projeto. Se não fizer nada para colaborar, estará perdido. Ai de quem usa isso para conseguir prestígio pessoal. Com Deus não devemos brincar. A tentação do poder e da riqueza. Agora o diabo já não usa mais a expressão "se tu és filho de Deus". Ele sabe muito bem que a negociação vai ser suja mesmo. Leva Jesus para um monte alto. Ora, a montanha era um lugar sagrado, onde o homem se encontrava com Deus. Mas o diabo vai lhe propor o contrário. Dará a Jesus todos os reinos do mundo e suas riquezas, bastando que Jesus o adore.
seria a maior traição. Em vez de adorar a Deus, adorar o diabo. Em vez de servir ao projeto de Deus, servir ao projeto do diabo. E aqui uma coisa fica bem clara: o poder e a riqueza são coisas próprias do diabo, são diabólicas. Por quê? Porque o poder se constrói através do roubo das liberdades dos outros. Poder é a liberdade do povo acumulada na mão de poucos ou de um só. Deus não quer isso. Ele quer que todos participem das decisões que encaminham a sociedade e a história. Deus não quer que alguns poderosos dominem e oprimam o povo enfraquecido. E a riqueza, não é ela acumulação na mão de poucos dos bens que Deus criou para todos? Deus quer que os bens da vida sejam repartidos entre todos e não acumulados. Poder e riqueza são coisas diabólicas, pois se fazem à custa da opressão e exploração do povo. E uma envolve a outra. Normalmente, quem é rico logo consegue poder. Quem adquire poder logo se torna rico. Mas Jesus vence essa suprema tentação citando novamente o livro do Deuteronômio, agora no capítulo 6, versículo 13. Vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Desta forma, Jesus selou definitivamente o seu compromisso com Deus e com o seu projeto. Mateus diz então que o diabo deixou Jesus e os anjos de Deus se aproximaram para servi-lo. Vai começar o reino de Deus. Agora vai entrar em ação a justiça que trará liberdade e vida para todos. Quando o homem deixa de lado seus interesses egoístas, então o caminho para a ação de Deus fica aberto. Aí poderemos ter esperança de grandes transformações. Caso contrário, o mundo continuará o mesmo ou muito pior. Vale aqui, para aprofundar um pouco mais esse tema, a gente ter clareza sobre o que quer dizer a palavra diabo e Satanás. Diabo é uma palavra grega, diabolos, que significa uma pessoa ou situação que lança uma coisa no meio para separar. Diabólica é a ação que separa, criando divisões. Satanás já é uma palavra hebraica, satã, que significa adversário. Aplica-se a tudo aquilo que causa dificuldades e atrapalhações para uma coisa se realizar. Satânica é a ação que dificulta um projeto. Então, são ações que dividem e ações que dificultam. Que nós possamos então resistir a essas ações, assumindo cada vez mais o caminho aberto por Jesus. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Farinhada, Eliane, então, com vocês. É isso aí, Frei Gilberto. Então, Jesus venceu o espírito diabólico tentador e deixou-se guiar pelo verdadeiro Espírito de Deus, a divina Ruá, vento que sopra, que gera vida. O espírito que envolveu Jesus e o animou é o mesmo espírito que animou os profetas de ontem na luta contra os poderes opressores, que fortaleceu João Batista na missão. É também o mesmo espírito que nos sustenta, nos encoraja hoje na luta em defesa da vida e da ecologia, na vivência do amor e na prática da justiça. Vamos cantar, Farinhada? Vamos cantar. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou, e o povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencerá, louvar ao Criador.